Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil. E gente, vocês já viram lá no Ludopédia um perfil chamado Ludostats? É um perfil bem legal, que posta algumas curiosidades assim sobre o próprio portal do Ludopédia, que é um grande portal de jogos de tabuleiro aqui nacional, onde você consegue fazer, entre outras coisas, gerir a sua coleção. Então marcar os jogos que você tem, os que você já teve e tal. E aí eles vão pegando essas informações desse banco de dados deles e geram algumas estatísticas pra gente acompanhando algumas tendências, né? E aí eles geram uma que se chama os jogos mais inseridos nas coleções. Aí eu vi esse daqui, que é os jogos que foram mais inseridos em maio desse ano de 2024. E achei legal trazer pra gente discutir aqui sobre os jogos que estão, meio que um mix de jogos novos com jogos mais tradicionais. E é legal pra gente dar uma olhada nessa lista e ver se tem algum jogo que nos interessa ali, que a gente quer testar, que quer conhecer. Não necessariamente ficar numa hype desesperada de querer ir atrás do jogo, mas algum jogo que nos interessa pra gente dar uma olhada quando tiver uma oportunidade. E aí vamos lá, gente. Eu trouxe aqui os 10 jogos que estão na lista dos mais inseridos. Em 10º lugar aqui é um jogo que é bastante famosinho, que as pessoas gostam muito de jogar, onde todo mundo ali está controlando anõezinhos que estão numa mina, mas estão tentando achar a pepita de ouro. Porém, algumas das pessoas que estão jogando são sabotadores e não querem que os jogadores encontrem a pepita de ouro. Esse jogo aqui, gente, é o Saboteur, um jogo bem divertido de você jogar com seus amigos, um joguinho de cartas, super fácil de montar, mas que tem essa questão ali do papel secreto da pessoa que quer sacanear os coleguinhas, que fica tentando desvirtuar o caminho dos túneis, mandar as pessoas para o lugar errado, para tentar fazer com que as pessoas esgotem as suas cartas e não atinjam ali o objetivo, que é a pepita de ouro. Esse jogo é um ótimo jogo para você apresentar pessoas que não conhecem muito o hobby de jogos de tabuleiro, que quer jogar uma coisa que rende bastante risada, que rende bastante gargalhada, e é por isso que ele sempre aparece em listas diversas por aí. Em 10º lugar, Saboteur. Em 9º lugar, gente, é um jogo também bastante tradicional, não é a última vez que eu vou falar sobre ele nesse vídeo de hoje, que é o Azul. O Azul já virou um grande clássico dos jogos de tabuleiro, apesar de não ser tão velho assim, ele é um grande clássico sim hoje em dia. Ele é um jogo onde você tem ali uma mecânica bem simples de posicionamento de tiles na sua parede de azulejos, mas você vai fazendo isso baseado em tiles que você compra das fábricas, tem uma fábrica central ali que você vai comprando seus tiles, aí você prepara eles posicionando em linhas diferentes, e aí quando você completa as linhas de uma cor, você vai posicionar eles no seu grid, e aí você vai gerando a pontuação de acordo com o posicionamento que você fez e tudo que já foi posicionado ao redor. Um jogo super fácil de explicar, super rápido de explicar, que rende muita jogabilidade, por ter esse aspecto um pouquinho mais abstrato, porém é interessante ali onde você pode ter estratégias diferentes de preenchimento. As pessoas gostam muito desse jogo. Eu gosto do Azul base também, que é esse aqui que eu estou falando. O Azul ele já tem várias e várias versões diferentes, mas esse aqui, o principal, continua sendo o jogo base, em 9º lugar dos mais inseridos de maio de 2024. Em 8º, é um jogo que eu fiquei curioso dele ter aparecido aqui. Eu não sei se teve tipo uma reimpressão, se ele chegou de novo no Brasil, ou se as pessoas simplesmente redescobriram esse jogo, que é o Potion Explosion. O Potion Explosion, ele é um jogo onde todos nós somos ali cientistas malucos que estão tentando fazer fórmulas diferentes, poções diferentes. Então nesse jogo você vai tendo poçõezinhas que você vai colocando ali no seu tabuleiro individual, e aí você vai completando essas poções usando os ingredientes malucos que ficam no dispenser no meio da mesa. E esses ingredientes é tipo lágrimas de unicórnio, caspa de fada, sabe? Obviamente o tipo do ingrediente não interfere em nada no jogo, só é engraçado, mas na verdade são bolinhas de cores diferentes. E aí ele tem um aspecto muito legal, que toda vez que você compra uma peça, se você fizer duas peças de mesma cor se chocarem quando elas se movem, né? Então você tem ali uma descida onde ficam as bolinhas, você tira uma, elas vão fechar ali o buraco. Se duas peças da mesma cor baterem, você também compra elas. Então você consegue fazer ali, né, uma análise espacial para tentar combar bastante as peças que você pega para ir completando as suas poções e virando as suas poções. Esse jogo não é tão recente, por isso que eu fiquei meio surpreso de ver ele aparecendo aqui, mas é um jogo muito legal, eu gosto muito de jogar ele, o Potion Explosion, 8º lugar. Em 7º lugar, ficou aqui, gente,
É meio que uma expansão, mas eu acho que é meio roubado esse jogo ficar aparecendo aqui. Eu quase cortei ele da lista, mas eu não cortei não, eu deixei ele aparecer, que é o World Wonders Mundo Wonders Pack. Em sexto lugar, ficou um jogo nacional também, o 4 com o número 4 no meio, na escrita, um pouquinho diferente. Mas é um joguinho de cartas ali, um joguinho, pelo que eu sei, um joguinho de escalada. Eu não joguei esse jogo ainda, não conheço muito. Mas é um jogo do Paulo do Covil, né, gente? E acho que isso ajuda bastante o jogo, ter bastante divulgação, né? Um jogo feito por uma pessoa que tem bastante, assim, abrangência, amplitude aqui nos jogos de tabuleiro, né? Que as pessoas conhecem bastante, um cara super bacana, super legal. Então, esse jogo que foi lançado recente e acabou sendo aqui incluído nessa lista. E se eu não me engano, esse jogo está no Board Game Arena, gente. Tem uma leva de joguinhos de carta brasileiros, nacionais, que estão sendo incluídos no Board Game Arena bem recente. Então, se você tiver vontade de testar esses joguinhos num ambiente mais controlado, dá para você testar lá no Board Game Arena, se você quiser conhecer, né? Mas joguinhos de carta também, esses joguinhos não são tão caros, assim, se você quiser comprar para testar também é uma oportunidade. Mas se você é do tipo de pessoa que gosta de ter certeza antes de comprar, lá pode ser um bom lugar para você testar esses tipos de jogos. Então, o jogo que ficou aqui em sexto lugar foi o 4. Em quinto lugar dos mais inseridos também ficou um joguinho de cartas que tem feito muito sucesso, que é o Trio. O Trio é um jogo onde você está tentando encontrar, na verdade, 3 trios, né? Então você está tentando encontrar 3 conjuntos de 3 cartas iguais, de mesmo número, só que para fazer isso você tem que tentar, né, usar sua memória e seu raciocínio para descobrir onde essas cartas estão. Porque essas cartas podem estar tanto nas mãos dos jogadores quanto no centro da mesa. E aí você pode olhar as cartas no centro da mesa, perguntar as cartas para os jogadores a mais alta ou a mais baixa que ele tem, e aí criar um mapa mental de onde as cartas estão para você poder tentar achar esses 3 trios. Um jogo que fez muito sucesso, muita gente jogando, muita gente comentando. Tá aparecendo no monte de lista, eu tô ficando super repetitivo, mas jogos famosos são assim, gente, eles aparecem em vários lugares. Em quarto lugar, agora o tradicional, classiquíssimo, eu achei que tinha me livrado dele, mas ele volta sempre para eu falar sobre ele, que é o Coup, gente. E esse aqui não é nem o Coup Disney, tá? Ele é o Coup normal, porque em maio não tinha rolado ainda o DOF e tal, então é o Coup normal. Não é nem o Coup Disney ainda que eu tô falando para vocês, que é o Coup, aquele jogo tradicionalíssimo aqui que as pessoas jogam, onde você sempre tem ali 2 cartinhas, cada carta representa uma pessoa, né? Não uma pessoa, mas tipo uma profissão. Não uma profissão. Representa alguma coisa. Você pode ser uma duquesa, você pode ser um conde, você pode ser um duque. E aí você vai declarando a carta que você tem e fazendo a ação daquela carta que você declarou. Mas, porém, pode ser que você esteja mentindo, não necessariamente você vai estar falando a verdade. E aí tem todo um aspecto de se a pessoa estiver mentindo e você desafiar o que ela falou e você acertar, a pessoa acaba perdendo as cartas dela, mas se você desafiar e a pessoa estiver falando a verdade, quem se ferra é você, amigão. Então o Coup tem toda essa questão ali de blefe, né, de você tentar enganar os coleguinhas para você conseguir ser a última pessoa a sobrar ali na mesa. O Coup ficou em quarto lugar dos mais inseridos. Em terceiro lugar, um outro joguinho de cartas famoso e tal. Acho que é mais fácil ver bastante joguinho de cartas sendo inserido assim na coleção, porque geralmente são mais baratos e tal, tem um apelo maior. E esses últimos que eu falei, tipo o Trio, ficou bem famoso porque, né, ganham muitos prêmios e tal. E agora esse também está nessa linha, o Scout, que também é um jogo que foi premiado, já ganhou o Spiel des Jahres, que é um joguinho também japonês, igual ao Trio. Muito interessante aqui no Scout, porque ele é um jogo de escada, mas também é um jogo de shading, que você está tentando... Escada é um jogo onde você vai tentando jogar cartas no centro da mesa que tenham combinações cada vez melhores e mais valiosas do que a combinação anterior que estava ganhando ali na mesa, né? Então, se o adversário joga uma combinação, você tem que jogar uma maior que ele. E o shading é o tipo de jogo que você tenta se livrar das cartas da sua mão. E no Scout, você vai tentando jogar essas cartas no centro da mesa e você pode também usar uma mecânica especial do jogo lá, que é o Scout, que você pode
pegar uma carta da combinação do jogador que está na mesa e colocar na sua mão. Além disso, no Scout, você não pode mudar de posição as cartas que você tem. E as cartas, elas têm dois números diferentes em cima e embaixo, e depois que você posicionou na sua mão, você não pode mais mover nem girar elas. Então você tem que pensar ali como é que você cria meio que uma mão que tenha bastante oportunidades para você, e aí você talvez tenha que usar essa possibilidade de recurso de pegar a carta do coleguinha para melhorar a sua mão e descer combinações melhores. Um jogo muito bom de jogar, é rapidinho as partidas, dá para você jogar várias seguidas, super legal, o Scout. Agora, em segundo lugar, um jogo que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre ele, né, gente? Eu falei do Azul, que eu ia falar um pouquinho mais sobre ele, e aqui é o Azul Mini. Então essa versão do Azul que fizeram, onde pegaram o Azul e fizeram uma versão praticamente pocket dele, que é super menorzinha, super pequenininha, mas que mantém todos os aspectos legais e relevantes do jogo do Azul. O que, assim, você pega um clássico, faz uma versão menor, que obviamente significa que ele é muito mais barato, né? As pessoas vão comprar e inserir muito na coleção delas, né? E foi o que aconteceu com o Azul Mini, foi um sucesso tão grande que eu ouvi falar que parece que um dos outros azuis, não sei se é o Summer Pavilion, né, o pavilhão de verão, ou se é o outro, que é os vitrais de Sintra, né? Eu não sei qual dos dois, que parece que vai ganhar uma versão mini também, igual esse azul original. Então talvez eles acabem lançando todos os azuis nessa versão mini, não sei, não tenho certeza, mas é uma possibilidade, né? E é um jogo que deu muito certo, foi uma ideia muito boa. Ele barateou um jogo clássico e tradicional. E, em primeiro lugar, gente, acho que não teria como ser diferente, maio foi o ano dele, foi o mês dele, foi o mês do Harmonies. O Harmonies que chegou mais ou menos nessa época de maio e que fez muito sucesso mundial por se colocar ali numa categoria muito próximo do próprio Azul, muito próximo do Cascadia, muito próximo do Cálico, que são jogos que têm um estilo um pouquinho parecido ali, onde você vai comprando coisas de um tabuleiro central, posicionando ali no seu tabuleiro e gerando sua pontuação baseada nessa colocação de coisas no seu tabuleiro. Só que no caso do Harmonies, você vai comprando tokens que representam coisas diferentes de um ecossistema, uma árvore, uma montanha, e aí você vai colocando esses tokens, muitas vezes de forma tridimensional, então você pode empilhar uns em cima dos outros e fazer umas coisas de níveis 1, 2, 3, e aí você faz essas combinações para poder replicar combinações de cartas de animais que você pode comprar, e aí cada vez que você consegue cumprir com esses critérios, você posiciona ali um cubinho que representa aquele animal, e esse posicionamento de animais é o que vai gerar a sua pontuação no final do jogo, junto com o aspecto geral ali do seu ecossistema. O Harmonies, que é um jogo com uma arte maravilhosa, muito bonito, muito chamativo, que eu acho que é uma das coisas que atraiu bastante atenção para esse jogo. É um jogo que tem essa mecânica que lembra um pouquinho o Azul, lembra um pouquinho o Cascadia, mas que entrega tudo isso num jogo super rápido, ali de 20 minutinhos, 25 minutinhos, então ele tem todo um aspecto mais rápido também do jogo, fez com que muitas e muitas pessoas gostassem, se sentissem atraídas e incluíssem o Harmonies em suas coleções. O número 1 desse vídeo de hoje. Então é isso, gente. Vocês colaboraram com algum desses? Eu colaborei, porque eu coloquei o Harmonies na minha coleção mais ou menos nessa época. Na verdade, eu coloquei em abril, mas foi mais ou menos nessa época, então meio que colaborei nesse ranking também. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.